A polis grega era uma cidade-estado, uma unidade política independente que caracterizou a civilização grega antiga. Diferente de impérios centralizados ou vastos reinos, como o Egito e a Mesopotâmia, a polis possuía uma organização política, social e cultural única, com forte autonomia e autossuficiência. Comparando a polis com outras unidades políticas antigas. 1. Império Egípcio. O Egito era um estado altamente centralizado, com o faraó exercendo controle absoluto sobre vastas regiões através de uma burocracia complexa. Já a polis grega era relativamente pequena em território e população, sendo cada cidade-estado autônoma com seu próprio governo, leis e até divindades locais. No 2, cidades da Mesopotâmia. As cidades mesopotâmicas, como Uruk ou Babilônia, compartilham semelhanças com a polis no sentido de serem centros urbanos importantes. Porém, na Mesopotâmia, as cidades faziam parte de reinos maiores ou impérios, enquanto na Grécia, cada polis, como Atenas, Esparta, Corinto, era independente, com raros momentos de unificação entre elas. 3. Reinos persas. O Império Persa era vasto, multicultural e administrado por sátrapas, governadores que controlavam regiões distantes do centro de poder. Em contraste, as polis eram mais homogêneas culturalmente e tinham uma participação cidadã direta nos assuntos políticos, como no caso de Atenas, que praticava a democracia direta. 4. Fenícia. As cidades-estado fenícias, como Tiro e Sidon, são as que mais se assemelham às polis gregas em termos de independência política. Contudo, enquanto a Fenícia tinha um foco comercial e marítimo, as polis gregas eram frequentemente autossuficientes, com agricultura e exércitos próprios, além de uma forte ênfase na cidadania e na participação política. Portanto, a polis grega destacava-se por seu caráter independente, pela importância da cidadania e pela intensa vida pública e política, o que contrasta com o controle centralizado e as maiores escalas dos impérios contemporâneos. Na sociedade grega clássica, Basileu e Aristói representavam diferentes figuras de poder e autoridade, com distinções claras em seus papéis e origem de prestígio. O Basileu era originalmente um chefe ou rei em tempos mais antigos, especialmente durante o período micênico e a Idade das Trevas grega, 1200-800 antes da Era Comum. Ele era uma figura de autoridade suprema, geralmente com poder militar, religioso e político sobre sua comunidade. No entanto, com o tempo, especialmente após a formação das polis, a figura do basileu perdeu muito de seu poder. Em muitas cidades-estado, o título passou a se referir a um magistrado com funções religiosas, como em Atenas, onde o basileu se tornou um cargo cerimonial, mantendo apenas algumas responsabilidades ligadas ao culto religioso. Já os aristói, literalmente os melhores, faziam parte da aristocracia, a elite social e política das polis. Eles eram considerados os mais nobres e privilegiados da sociedade, com poder baseado em linhagem, riqueza e influência. O termo aristói referia-se aos grandes proprietários de terras e membros de famílias nobres que detinham o controle sobre as instituições políticas. Em muitas cidades gregas, os aristói dominavam as assembleias e os conselhos governamentais, estabelecendo-se como uma classe dirigente. A ascensão dessa elite marcou uma transição de poder das monarquias para formas de governo oligárquicas. Portanto, a principal diferença entre o basileu e os aristói está no tipo de autoridade e na transição histórica de poder. O basileu era uma figura real ou chefe supremo em períodos mais antigos, enquanto os aristói emergiram como uma elite política durante a Era Clássica, muitas vezes enfraquecendo ou substituindo o poder real nas polis. Os simpósia, plural de symposium, desempenhavam um papel central na vida social e cultural da aristocracia grega, funcionando como encontros festivos e intelectuais, onde a elite masculina se reunia para discutir, beber e entreter-se. Esses eventos não eram apenas ocasiões de convívio, mas também momentos importantes para a formação de laços sociais, transmissão de valores aristocráticos e para a prática de atividades culturais, como a poesia, a música e o debate filosófico. O papel do simpósia para a aristocracia grega incluía: 1. Fortalecimento de laços sociais. O simpósio permitia que os aristocratas cultivassem relações pessoais e políticas com seus pares. Era um espaço para fortalecer alianças dentro da elite, criando redes de poder que podiam influenciar decisões políticas e econômicas dentro das polis. 2. Transmissão de valores e identidade aristocrática.
Esses encontros eram ocasiões em que os valores da areté, virtude ou excelência, eram celebrados e reforçados. Através da poesia, música e debates filosóficos, a aristocracia reafirmava seus ideais de honra, coragem e sabedoria. Participar de um simpósio era também uma forma de demonstrar status social, já que apenas os mais ricos e influentes tinham acesso a esses eventos. 3. Discussão política e filosófica. Os simpósia frequentemente serviam como ambientes de discussões filosóficas e políticas. Era comum que temas de interesse público, como a justiça, a governança e a ética, fossem debatidos. Isso ajudava a formar a opinião política da aristocracia e a influenciar as decisões que seriam tomadas nos conselhos e assembleias da cidade. 4. Cultura e entretenimento. Além do debate intelectual, os simpósia incluíam performances musicais e poéticas, jogos e também entretenimento mais hedonista, como o consumo de vinho e a presença de etairas, cortisãs. Era um espaço para o exercício de atividades culturais refinadas, como a recitação de poemas homéricos ou a execução de músicas, que reforçavam a educação aristocrática. 5. Socialização controlada. Embora o vinho fosse consumido, havia uma preocupação com a moderação e o autocontrole, refletindo o ideal aristocrático de equilíbrio. O simpósio seguia regras específicas, com o líder da festa, o simposiarca, responsável por regular o consumo de vinho e o andamento das atividades. Isso mostrava que, mesmo em momentos de descontração, os aristocratas prezavam pela ordem e pelo comportamento adequado. Assim, o simpósio desempenhava um papel multifacetado para a aristocracia grega, sendo tanto um espaço de sociabilidade e entretenimento, quanto uma arena para a reafirmação da identidade dos valores aristocráticos. Ele funcionava como um microcosmo da elite, onde cultura, política e status social se encontravam e se reforçavam. Os festivais cívicos na sociedade grega clássica eram celebrações públicas de grande importância religiosa, cultural e social, organizadas pelas polis para homenagear os deuses e fortalecer a coesão da comunidade. Esses eventos reuniam cidadãos de diferentes classes sociais e desempenhavam um papel fundamental na vida pública, combinando rituais religiosos com atividades esportivas, artísticas e políticas. Os festivais cívicos tinham várias funções importantes. Homenagem aos deuses. Esses festivais eram dedicados a divindades específicas, em agradecimento por sua proteção ou em busca de bênçãos. Cada polis tinha seus próprios deuses patronos e, consequentemente, festivais associados a eles. Em Atenas, por exemplo, as Panateneias eram dedicadas a Atena, a deusa protetora da cidade, enquanto em Olímpia os Jogos Olímpicos homenageavam Zeus. 2. Unificação e identidade da polis. Esses festivais ajudavam a reforçar a identidade coletiva da cidade-estado. Todos os cidadãos podiam participar e o evento celebrava a unidade da comunidade. Durante os festivais havia uma pausa nas atividades cotidianas, como o comércio e a política, para permitir que toda a polis se envolvesse. Isso ajudava a consolidar o sentimento de pertencimento e de compromisso cívico. 3. Expressão de prestígio e competição. Além das cerimônias religiosas, muitos festivais incluíam competições atléticas, teatrais ou musicais que ofereciam uma oportunidade para os cidadãos demonstrarem sua excelência, ou areté. Os Jogos Olímpicos, Píticos, Istmicos e Nemeus, por exemplo, eram competições panhelênicas que atraíam participantes de várias cidades-estado, destacando o prestígio da polis que sediava o evento e dos vencedores das competições. 4. Cultura e arte. Muitos festivais eram acompanhados por produções culturais, como peças de teatro e performances musicais. Em Atenas, o Festival das Dionísias era dedicado a Dionísio, o deus do teatro e do vinho, e incluía competições dramáticas que foram cruciais para o desenvolvimento do teatro grego. Grandes dramaturgos, como Ésquilo, Sófocles e Eurípides, apresentaram suas peças durante essas celebrações. 5. Rituais religiosos. O centro dos festivais cívicos era o ritual religioso, como sacrifícios de animais, procissões e oferendas aos deuses. Esses ritos eram conduzidos por sacerdotes e membros proeminentes da comunidade, e os sacrifícios reforçavam a relação de reciprocidade entre os deuses e os cidadãos, garantindo proteção divina e prosperidade para a cidade. 6. Inclusão de toda a sociedade. Embora os festivais cívicos fossem organizados principalmente pelos cidadãos masculinos, mulheres, crianças e estrangeiros também podiam participar de muitos aspectos das celebrações.
Em alguns casos, como nas tesmofórias dedicadas a Deméter, as mulheres tinham um papel central nos rituais. Isso mostrava a importância dos festivais como um espaço de inclusão social. Portanto, os festivais cívicos eram momentos cruciais na vida da polis, funcionando como rituais religiosos de devoção aos deuses, celebrações de coesão social e identidade coletiva, além de arenas para exibição cultural e competições esportivas. Eles consolidavam a religiosidade, a cultura e a política da sociedade grega clássica, mantendo o equilíbrio entre o divino e o humano. Na política grega clássica, tirania e ostracismo estavam interligados como respostas ao conflito de poder e à ameaça de governos autoritários. A tirania representava uma forma de governo na qual um indivíduo, o tirano, tomava o controle absoluto de uma cidade-estado, geralmente por meios não tradicionais, enquanto o ostracismo era um mecanismo democrático utilizado para proteger a polis contra o surgimento de tiranos e a concentração excessiva de poder. A relação entre tirania e ostracismo pode ser entendida da seguinte forma: 1. Ascensão da tirania. Durante os séculos 7 e 6 antes da Era Comum, várias cidades-estado gregas experimentaram governos tirânicos. Os tiranos frequentemente emergiam em períodos de crise social ou política, quando as instituições aristocráticas não conseguiam resolver conflitos internos ou proteger a população. Eles prometiam estabilidade e reformas, mas com o tempo, muitos tiranos passaram a exercer o poder de forma autoritária, centralizando o controle político. 2. Rejeição da tirania. Após o período de tiranias, especialmente em Atenas, a experiência com governantes tirânicos gerou um profundo medo e rejeição a essa forma de governo. A democracia ateniense, estabelecida no final do século 6 antes da Era Comum, foi em parte uma resposta para evitar o retorno de tiranos e garantir que o poder fosse distribuído de maneira mais equitativa entre os cidadãos. 3. Ostracismo como proteção contra a tirania. O ostracismo surgiu em Atenas como uma medida preventiva para evitar o surgimento de tiranos ou de cidadãos que pudessem ameaçar a estabilidade democrática. Esse mecanismo, introduzido por volta do século V antes da Era Comum, permitia que os cidadãos atenienses votassem para exilar por até 10 anos qualquer indivíduo que fosse percebido como uma ameaça ao governo democrático ou à ordem pública, mesmo sem julgamento formal. Não se tratava de uma punição por crimes específicos, mas sim de uma forma de proteger a polis de pessoas que pudessem acumular poder demais. 4. Funcionamento do ostracismo. Uma vez por ano, os cidadãos atenienses se reuniam e decidiam se realizariam um processo de ostracismo. Se fosse decidido seguir em frente, cada cidadão escrevia o nome de uma pessoa que julgasse perigosa em um pedaço de cerâmica, um ostracon. Se um determinado número de votos fosse alcançado, geralmente 6.000, a pessoa escolhida era exilada. A ideia era impedir que indivíduos influentes se tornassem poderosos demais e ameaçassem a democracia, potencialmente se tornando tiranos. 5. Casos notáveis. Vários líderes importantes de Atenas foram ostracizados, muitas vezes por causa de seu poder crescente ou por desconfiança da população de que poderiam tentar estabelecer uma tirania. Um exemplo famoso é Temístocles, o herói das guerras persas, que foi ostracizado por causa do seu crescente prestígio e influência, o que gerou medo entre seus adversários de que ele pudesse se tornar um tirano. Assim, o ostracismo surgiu como uma ferramenta política democrática diretamente relacionada ao medo da tirania, enquanto a tirania representava a concentração do poder nas mãos de um indivíduo. O ostracismo foi uma resposta institucional para dispersar o poder e proteger a polis contra líderes ambiciosos que pudessem ameaçar a liberdade política e a igualdade cívica. Atenas e Esparta, duas das mais poderosas polis gregas, tinham sistemas políticos bastante diferentes, que refletiam suas respectivas culturas e valores. Enquanto Atenas desenvolveu um modelo de democracia direta, Esparta era conhecida por sua oligarquia militarista e altamente disciplinada. Vamos comparar as principais instituições políticas de cada cidade-estado em seus períodos de domínio. Atenas, período democrático, século V antes da Era Comum. Atenas é famosa por ter desenvolvido a primeira democracia conhecida da história, onde os cidadãos, homens adultos livres, participavam diretamente do processo político.
Suas instituições políticas principais incluíam: 1. Eclésia, Assembleia. A Eclésia era a principal instituição da democracia ateniense, aberta a todos os cidadãos, homens livres nascidos em Atenas com mais de 18 anos. Ela se reunia regularmente para discutir e votar em questões como leis, políticas externas, assuntos militares e magistraturas. Cada cidadão tinha o direito de falar e votar, tornando a Eclésia uma expressão da democracia direta. 2. Bulé, Conselho dos 500. A Bulé era um conselho composto por 500 cidadãos sorteados anualmente, com representantes de cada uma das 10 tribos atenienses. Seu principal papel era preparar a agenda para as reuniões da Eclésia, redigir projetos de lei e supervisionar o funcionamento do governo cotidiano. A Bulé também tinha funções administrativas importantes, como supervisionar as finanças e fiscalizar magistrados. 3. Elieia. A Elieia era o Tribunal Popular, composto por 6.000 jurados sorteados anualmente dentre os cidadãos. Esses jurados decidiam uma ampla variedade de casos, incluindo questões legais e políticas. O sistema judicial ateniense era uma parte vital do processo democrático, já que os cidadãos participavam ativamente das decisões judiciais. 4. Arcontado. Os arcontes eram magistrados importantes, inicialmente membros da aristocracia, mas que passaram a ser sorteados entre os cidadãos com o tempo. Havia 9 arcontes, cada um com funções específicas, como o arconte epônimo, que dava nome ao ano, o basileu, responsável por funções religiosas, e o polemarchus, responsável por assuntos militares. 5. Estrategos. Os estrategos eram os comandantes militares eleitos anualmente pela Eclésia. Embora tivessem uma função militar, sua importância cresceu no contexto político, com figuras como Péricles ganhando influência através deste cargo. Eles tinham o poder de tomar decisões importantes em tempos de guerra e paz. 6. Ostracismo. Já mencionado anteriormente, o ostracismo era uma prática de exílio temporário usada para evitar a ascensão de potenciais tiranos ou figuras excessivamente poderosas. Era uma medida de proteção da democracia contra a concentração de poder. Habeas Sparta, período clássico, século V antes da Era Comum. O sistema político de Esparta era uma mistura de monarquia, oligarquia e elementos de democracia, com uma forte ênfase na disciplina militar e na estabilidade social. As instituições políticas de Esparta eram mais complexas e tradicionais, com uma estrutura que visava manter o poder nas mãos de uma elite militar. Suas principais instituições políticas incluíam: 1. Diarquia, realeza dual. Esparta era governada por 2 reis simultaneamente, provenientes de 2 famílias reais, os Agíadas e os Euripôntidas. Esses reis compartilhavam funções militares e religiosas, sendo responsáveis por comandar os exércitos e realizar certos rituais religiosos. Embora tivessem algum poder político, suas ações eram limitadas pelas outras instituições espartanas. 2. Gerúsia, Conselho de Anciãos. A Gerúsia era composta por 28 membros idosos chamados gerontes, que eram espartanos com mais de 60 anos, além dos 2 reis. Eles eram eleitos vitaliciamente pela Assembleia dos Cidadãos e possuíam um poder significativo. A Gerúsia preparava propostas de leis que seriam votadas na Apela, e também atuava como um tribunal supremo para julgar casos criminais graves. 3. Apela a cidadãos. A Apela era a assembleia de todos os cidadãos espartanos do sexo masculino com mais de 30 anos, que se reunia para votar nas propostas apresentadas pela Gerúsia. Embora tecnicamente fosse uma forma de participação política para os cidadãos, o poder da Apela era limitado, já que eles podiam apenas votar sim ou não às propostas sem debate. 4. Éforos, magistrados. O cargo de éforo era uma das mais importantes instituições de Esparta. Havia 5 éforos eleitos anualmente pelos cidadãos espartanos, que tinham o poder de supervisionar tanto os reis quanto a população. Eles exerciam um controle significativo sobre o governo, supervisionando a educação, a disciplina militar e até julgando se os reis deveriam ser removidos do poder. Os éforos eram uma força equilibradora entre o poder dos reis e o controle da Gerúsia. 5. Cripteia. A Cripteia não era exatamente uma instituição política no sentido formal, mas fazia parte do controle social de Esparta. Era uma organização secreta formada por jovens espartanos que servia como uma espécie de polícia secreta encarregada de vigiar e controlar os ilotas, população servil de Esparta.
eliminando qualquer ameaça à estabilidade social. Comparação geral. Atenas tinha um sistema democrático que permitia a participação direta dos cidadãos em decisões políticas por meio da eclésia, com o poder diluído entre várias instituições. A liberdade de expressão, o debate e a participação ativa nas instituições públicas eram valorizados, mesmo que a cidadania fosse limitada a homens adultos atenienses. Esparta seguia um sistema oligárquico, onde o poder era concentrado nas mãos de uma elite restrita, a gerúsia e os éforos, enquanto os reis tinham um papel limitado, especialmente em questões militares e religiosas. A cidadania espartana era voltada exclusivamente para os homens guerreiros e o foco era na manutenção de uma ordem rígida e militarista. Essas diferenças refletem as distintas culturas de Atenas e Esparta, com Atenas priorizando a liberdade política e o debate, enquanto Esparta enfatizava a disciplina, a hierarquia e o controle social. As guerras médicas foram uma série de conflitos ocorridos entre as cidades-estado gregas e o Império Persa durante o início do século V antes da Era Comum. Essas guerras marcaram um momento decisivo na história da Grécia e envolveram algumas das batalhas mais famosas da antiguidade, como a Batalha de Maratona, as Termópilas e Salamina. O nome Guerras Médicas deriva de Medos, que era uma das tribos do vasto Império Persa. Aqui está um detalhamento dos principais eventos dessas guerras. Contexto e causas. O Império Persa, sob o comando de Ciro, o Grande, Dário Querno e Xerxes, havia se expandido rapidamente, conquistando diversas regiões, incluindo a Ásia Menor, onde várias cidades gregas como Mileto estavam situadas. Muitas dessas cidades gregas estavam sob domínio persa e se ressentiam da perda de autonomia. A revolta dessas cidades gregas da Ásia Menor, Revolta Jônica, 499-493 antes da Era Comum, contra o controle persa, foi um dos principais catalisadores para as guerras médicas. Atenas e Erétria apoiaram os rebeldes jônicos com tropas e recursos, o que enfureceu Dário-Per, o rei persa. Após esmagar a revolta, Dário decidiu punir as cidades gregas do continente que haviam se envolvido na rebelião. Primeira Guerra Médica, 492-490 antes da Era Comum. Dario Kinner começou a primeira tentativa de subjugar as cidades gregas do continente. Esta guerra foi marcada por alguns eventos importantes. Expedição persa de 492 antes da Era Comum. Dário enviou uma frota sob o comando de Mardônio e Datis para invadir a Grécia. No entanto, um grande número de navios foi destruído por uma tempestade ao longo da costa do Monte Athos, enfraquecendo a força invasora. Apesar disso, os persas subjugaram a Trácia e a Macedônia, mas tiveram que adiar sua invasão do coração da Grécia. 2. Batalha de Maratona, 490 antes da Era Comum. No ano seguinte, Dário lançou outra expedição, desta vez diretamente contra a Grécia continental. O exército persa desembarcou em Maratona, uma planície perto de Atenas. Os atenienses, liderados pelo estratego Milcíades, decidiram enfrentar os persas diretamente. A vitória ateniense em Maratona foi impressionante, pois os gregos, em menor número, conseguiram derrotar os persas através de uma estratégia eficaz, flanqueando o exército inimigo. A vitória de Maratona foi um grande triunfo moral para os gregos. 3. Consequências. A vitória em Maratona adiou os planos persas de conquista da Grécia, mas não encerrou a ameaça. Dario Corvinus começou a preparar uma nova invasão, mas morreu antes de conseguir realizá-la, passando o trono para seu filho, Xerxes. Segunda Guerra Médica, 480-479 antes da Era Comum. Com Xerxes no trono, o Império Persa lançou uma nova e massiva campanha para conquistar a Grécia. Este foi o maior e mais dramático conflito das guerras médicas, incluindo batalhas lendárias e uma coalizão das cidades gregas para resistir à invasão. 1. Preparativos de Xerxes. Em 480 antes da Era Comum, Xerxes reuniu um enorme exército e uma frota para invadir a Grécia, supostamente com centenas de milhares de soldados. A magnitude de suas forças era tal que ele construiu uma ponte de barcos para cruzar o Helesponto, atual Estreito de Dardanelos, e cavou um canal através do Monte Athos para evitar o desastre naval que havia prejudicado a primeira invasão persa. 2. Batalha das Termópilas, 480 antes da Era Comum. Enquanto o exército persa avançava, uma força grega, liderada pelo rei espartano Leônidas, tentou bloquear o avanço dos persas no estreito desfiladeiro das Termópilas.
Com uma força muito menor, os gregos, especialmente os espartanos, resistiram heroicamente por 3 dias contra a imensa força persa. No entanto, um traidor local revelou aos persas uma rota alternativa, permitindo que o exército de Xerxes cercasse os gregos. Leônidas e seus 300 espartanos lutaram até a morte, e a batalha, apesar de ser uma derrota tática, tornou-se um símbolo de sacrifício e coragem. 3. Batalha de Artemísio, 480 antes da Era Comum. No mesmo período, a marinha grega, liderada pelos atenienses, travou uma série de combates navais contra os persas no Estreito de Artemísio. Embora os gregos não tenham conseguido uma vitória decisiva, eles infligiram danos significativos à frota persa, atrasando seu avanço. 4. Queda de Atenas. Após as Termópilas, os persas marcharam para o sul e capturaram Atenas, que havia sido evacuada pelos cidadãos. O exército persa saqueou e incendiou a cidade. 5. Batalha de Salamina, 480 antes da Era Comum. Apesar da queda de Atenas, a frota grega, sob o comando de Temístocles, conseguiu atrair a marinha persa para o Estreito de Salamina. Lá, a frota persa, numerosa, mas menos ágil, foi destruída pela marinha grega em uma vitória decisiva. A derrota naval forçou Xerxes a retirar a maior parte de seu exército para a Ásia, deixando Mardônio, seu general, com uma força menor para continuar a campanha na Grécia. 6. Batalha de Plateia, 479 antes da Era Comum. No ano seguinte, as forças gregas, lideradas pelos espartanos sob o comando do general Pausanias, enfrentaram os persas em Plateia. A batalha resultou na completa derrota do exército de Mardônio, marcando o fim da invasão persa. 7. Batalha de Mycale, 479 antes da Era Comum. No mesmo ano, a marinha grega derrotou as forças persas remanescentes em Mycale, na costa da Ásia Menor, enfraquecendo o controle persa sobre as cidades gregas da região. Consequências das guerras médicas. 1. Ascensão de Atenas. A vitória grega, especialmente a importância da frota ateniense, levou Atenas a emergir como a principal potência naval da Grécia. Após as guerras, Atenas fundou a Liga de Delos, uma aliança de cidades gregas com o objetivo de continuar a luta contra os persas e proteger o Egeu. Com o tempo, essa aliança se transformou em um império ateniense, levando ao seu período de maior glória durante o século V antes da Era Comum, conhecido como a Era de Péricles. 2. Declínio persa no Egeu. Embora o Império Persa tenha continuado a existir e a ser uma superpotência no Oriente, suas tentativas de controlar a Grécia terminaram com as guerras médicas. A influência persa nas cidades gregas da Ásia Menor também diminuiu significativamente. 3. Unidade e rivalidade entre as cidades-estado. As guerras médicas forçaram as cidades-estado gregas, muitas vezes rivais, a se unirem contra um inimigo comum. No entanto, após a vitória, as tensões internas, especialmente entre Atenas e Esparta, cresceram, eventualmente levando à Guerra do Peloponeso, que devastaria a Grécia nas décadas seguintes. As guerras médicas foram, portanto, um ponto de inflexão na história grega, consolidando o poder das cidades gregas e transformando a paisagem política da região, mas também semeando as sementes de conflitos futuros. A Guerra do Peloponeso, 431 e 404 antes da Era Comum, foi um conflito prolongado e devastador entre duas grandes coalizões de cidades-estado gregas, a Liga de Delos, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. Essa guerra marcou o fim da chamada Era de Ouro de Atenas e teve profundas consequências para toda a Grécia. Contexto e causas da guerra. Após as guerras médicas 499 antes da Era Comum, Atenas emergiu como a principal potência naval da Grécia, organizando a Liga de Delos, uma aliança de cidades-estado que inicialmente tinha o objetivo de defender as cidades gregas contra o Império Persa. Com o tempo, no entanto, Atenas começou a transformar essa aliança em um império, explorando financeiramente as cidades aliadas e impondo sua hegemonia. Esparta, por sua vez, liderava a Liga do Peloponeso, uma aliança de cidades-estado baseada principalmente no poder terrestre e militar. Ao contrário de Atenas, Esparta mantinha uma estrutura conservadora e militarizada, e suas políticas internas focavam na manutenção de uma sociedade austera e disciplinada. O crescente poder de Atenas, especialmente seu domínio naval e a influência política sobre outras cidades, gerou tensões com Esparta, que se via ameaçada pela expansão ateniense.
As rivalidades políticas e econômicas e ideológicas entre essas duas potências gregas, exacerbadas por disputas entre suas cidades aliadas, levaram a uma inevitável guerra. A guerra pode ser dividida em três fases principais: a Guerra Arquidâmica, a Paz de Nícias e a Guerra de Decélia. Fases da guerra. 1. Guerra Arquidâmica, 431-421 antes da Era Comum. A primeira fase da guerra, conhecida como a Guerra Arquidâmica, em homenagem ao rei espartano Arquidamo Goites, começou com uma invasão espartana na Ática, a região em torno de Atenas. Esparta adotou uma estratégia de guerra terrestre, invadindo regularmente as terras ao redor de Atenas, enquanto Atenas, sob a liderança de Péricles, adotou uma estratégia defensiva. Péricles ordenou que a população rural se abrigasse dentro das muralhas de Atenas, enquanto a poderosa frota ateniense atacava as costas do Peloponeso e mantinha o controle do comércio marítimo. A guerra foi marcada por longos cercos e batalhas intermitentes, mas nenhum dos lados conseguiu uma vitória decisiva. O ponto mais dramático dessa fase foi a epidemia que assolou Atenas em 430 antes da Era Comum. A peste, que se espalhou pelas muralhas superlotadas da cidade, matou cerca de um terço da população ateniense, incluindo Péricles. A perda do grande líder ateniense desestabilizou a política da cidade e enfraqueceu os moral. Paz de Nícias, 421-415 antes da Era Comum. Após uma década de guerra inconclusiva, Atenas e Esparta assinaram um tratado de paz em 421 antes da Era Comum, conhecido como a Paz de Nícias. O tratado deveria durar 50 anos e foi uma tentativa de ambos os lados de recuperar suas forças e evitar a destruição mútua. No entanto, a paz foi frágil e instável. Durante este período, as tensões continuaram a crescer, com cidades aliadas de ambos os lados entrando em conflito. O tratado foi em grande parte ignorado em termos práticos, e as hostilidades foram retomadas quando Atenas lançou uma ambiciosa expedição militar à Sicília em 415 antes da Era Comum. 3. Expedição Siciliana, 415-513 antes da Era Comum. A expedição siciliana foi uma das mais desastrosas campanhas da história ateniense. Liderada pelo estratego Alcibíades, a expedição tinha como objetivo conquistar Siracusa, uma cidade-estado poderosa na Sicília e aliada de Esparta. Alcibíades, no entanto, foi chamado de volta a Atenas para enfrentar acusações de profanação religiosa, e o comando da expedição passou a outros líderes menos carismáticos. A tentativa ateniense de tomar Siracusa fracassou espetacularmente. A frota ateniense foi destruída e quase todo o exército foi morto ou capturado. Este desastre enfraqueceu drasticamente a posição de Atenas na guerra e deu novo fôlego a Esparta. 4. Guerra de Decélia, 413 e 404 antes da Era Comum. Após a derrota ateniense na Sicília, Esparta renovou suas ofensivas contra Atenas. Com a ajuda financeira do Império Persa, Esparta construiu uma frota naval capaz de desafiar o domínio marítimo ateniense. Além disso, sob o conselho do líder espartano Lisandro, Esparta ocupou Decélia, uma fortaleza estratégica no interior da Ática, a poucos quilômetros de Atenas, bloqueando efetivamente a cidade e isolando-a de seus recursos. Enquanto Atenas enfrentava revoltas internas e problemas econômicos, Lisandro liderou a frota espartana em uma série de vitórias navais, culminando na Batalha de Egospótamos, em 405 antes da Era Comum, na qual a frota ateniense foi completamente destruída. Com sua marinha aniquilada, Atenas ficou incapaz de manter seu império e seu suprimento de grãos. Em 404 antes da Era Comum, cercada por terra e mar, Atenas foi forçada a se render. Esparta impôs termos severos, incluindo a dissolução da Liga de Delos, a redução da frota ateniense a apenas 12 navios e a demolição das muralhas de Atenas. Consequências da Guerra do Peloponeso. 1. Queda de Atenas. Atenas perdeu sua posição de potência dominante na Grécia, e sua hegemonia no mundo grego foi destruída. A cidade manteve uma certa importância cultural, mas seu império foi desmantelado, e a democracia ateniense passou por períodos de turbulência, como a instalação temporária de um regime oligárquico conhecido como os 30 Tiranos. 2. Ascensão de Esparta. Com a vitória, Esparta assumiu a hegemonia sobre a Grécia, mas essa posição foi de curta duração. A hegemonia espartana foi marcada por sua incapacidade de governar outras cidades-estado de maneira eficaz e de lidar com a crescente resistência ao seu domínio, além de problemas econômicos e demográficos internos. 3. Decadência da Grécia.
A guerra deixou a Grécia politicamente fragmentada e enfraquecida, com grande parte de suas cidades-estado devastadas. A constante luta pelo poder entre as cidades-estado gregas após a guerra impediu qualquer tentativa de união duradoura, deixando o mundo grego vulnerável a futuras ameaças externas. 4. Envolvimento persa. Durante a fase final da guerra, o Império Persa forneceu apoio financeiro a Esparta para derrotar Atenas. Isso aumentou a influência persa sobre a política grega e preparou o terreno para que a Pérsia voltasse a interferir nas disputas entre as cidades-estado gregas. 5. Caminho para a Macedônia. A instabilidade política resultante da guerra criou as condições para o surgimento de Filipe Gomes da Macedônia, que, nas décadas seguintes, unificaria a Grécia sob controle macedônio, pavimentando o caminho para o império de Alexandre o Grande. A Guerra do Peloponeso não apenas destruiu o poder ateniense, mas também deixou toda a Grécia vulnerável a novas crises políticas e militares, transformando a paisagem do mundo grego para sempre. O período da restauração da democracia em Atenas por volta de 410 antes da Era Comum refere-se ao tempo após a queda de regimes oligárquicos impostos por facções antidemocráticas, especialmente os 400 e os 30 tiranos. Esse momento de restauração foi marcado pela tentativa dos atenienses de restaurar seu sistema democrático, após um período de crise e guerra durante a Guerra do Peloponeso. Aqui está um panorama desse processo. 1. Oligarquia dos 400, antes da Era Comum. Durante a Guerra do Peloponeso, o desgaste provocado pela guerra prolongada com Esparta e os desastres militares, como a desastrosa expedição siciliana, o 415 e 403, antes da Era Comum, criaram um ambiente de instabilidade política e crise econômica. Muitos atenienses, principalmente da elite, começaram a questionar a viabilidade da democracia como sistema de governo em tempos de crise. Nesse contexto, um golpe oligárquico, liderado por aristocratas, instaurou o regime dos 400 em 411 antes da Era Comum. Os 400 eram um grupo de líderes oligárquicos que tomaram o controle do governo com a promessa de fortalecer Atenas e negociar um acordo de paz com Esparta. Eles afirmaram que uma elite menor e mais responsável poderia governar melhor Atenas, ao contrário da Assembleia Democrática, que, na visão dos oligarcas, teria sido imprudente em suas decisões. O regime, no entanto, durou pouco, já que a marinha ateniense estacionada na ilha de Samos permaneceu leal à democracia e se opôs ao novo governo. Além disso, a população ateniense não aceitou a imposição do governo oligárquico, que logo se desfez, sendo substituído por um governo democrático moderado, o que marcou a primeira restauração da democracia. 2. Restauração da democracia, 410 antes da Era Comum. A restauração da democracia após a queda dos 400 foi liderada por figuras democráticas proeminentes, como o general Trasíbulo. Os defensores da democracia reorganizaram as instituições políticas tradicionais, como a Eclésia, Assembleia Popular, a Bulé, Conselho dos 500 e os tribunais populares. Essa restauração foi significativa porque reafirmou o compromisso de Atenas com seu sistema democrático, mesmo em meio a uma guerra desgastante. Apesar da restauração da democracia, Atenas continuou lutando na Guerra do Peloponeso, com sua frota conseguindo algumas vitórias notáveis, como na Batalha de Císico, 410 antes da Era Comum, onde os atenienses destruíram a frota espartana e recapturaram uma série de territórios perdidos. 3. Queda de Atenas e o regime dos 30 tiranos, 404 antes da Era Comum. Em 404 antes da Era Comum, Atenas foi forçada a se render a Esparta após a derrota naval na Batalha de Egospótamos e o subsequente cerco à cidade. Como parte dos termos de rendição, Esparta impôs um regime oligárquico em Atenas conhecido como os 30 tiranos. Esse regime foi composto por 30 cidadãos atenienses pró-oligárquicos que governaram com mão de ferro, suprimindo a democracia e perseguindo seus adversários. O regime dos 30 tiranos foi altamente repressivo, executando e exilando seus oponentes e confiscando propriedades, o que causou grande ressentimento entre a população. No entanto, sua brutalidade gerou forte oposição dentro de Atenas e também entre os exilados democráticos. 4. Segunda restauração da democracia, 403 antes da Era Comum.
A opressão exercida pelos 30 tiranos levou à resistência liderada por Trasíbulo, que organizou uma força de exilados e, com o apoio do povo ateniense, iniciou uma revolta contra o regime. Trasíbulo e seus seguidores retornaram à Ática e começaram uma série de operações militares para recuperar o controle de Atenas. Em 403 antes da Era Comum, após várias batalhas e a perda de apoio de Esparta, os 30 tiranos foram depostos e a democracia ateniense foi restaurada novamente. Essa restauração marcou o início de um novo período democrático em Atenas. Após a queda dos tiranos, um dos primeiros atos dos democratas foi implementar um acordo de anistia, o que ajudou a evitar retaliações em massa e criou uma base mais estável para a reconstrução da cidade. 5. Características da democracia restaurada. Após essa segunda restauração, Atenas passou por algumas reformas institucionais. Embora a democracia restaurada fosse semelhante à anterior, ela incorporou lições aprendidas com as recentes crises. Entre as medidas adotadas, houve uma tentativa de limitar o poder de facções antidemocráticas e fortalecer o papel das instituições públicas. Por exemplo, uma das medidas foi reforçar a integridade dos tribunais populares, que tinham um papel crucial na fiscalização das atividades políticas. Além disso, foram introduzidas leis para evitar a concentração de poder nas mãos de poucos e evitar novos golpes oligárquicos. 6. Declínio e fim da democracia ateniense. Apesar da restauração da democracia e da estabilidade interna relativa, Atenas nunca recuperou o prestígio e a hegemonia que havia desfrutado antes da Guerra do Peloponeso. A cidade tornou-se mais dependente de alianças externas e vulnerável à influência de potências estrangeiras, como Esparta e, mais tarde, Tebas. O golpe final na democracia ateniense ocorreu no século IV antes da Era Comum, quando a ascensão da Macedônia sob o rei Filipe II alterou completamente o equilíbrio de poder na Grécia. A Batalha de Queroneia, em 338 antes da Era Comum, onde Filipe derrotou as forças combinadas de Atenas e Tebas, marcou o fim da autonomia das cidades-estado gregas. Sob o domínio macedônio, Atenas e as demais cidades gregas foram forçadas a se submeter à hegemonia macedônica, o que selou o destino da democracia ateniense, agora uma sombra do que havia sido durante o século anterior. Em resumo, o período da restauração da democracia em Atenas foi um momento de reconstrução política após crises oligárquicas, mas a cidade já não possuía o mesmo poder e influência que tivera antes da Guerra do Peloponeso. A democracia ateniense, restaurada por 2 vezes, ainda sobreviveria por várias décadas, mas acabaria sucumbindo ao poderio da Macedônia, perdendo sua autonomia política.